Que esse é, acho que o principal desafio. O cara chega lá, ó, tem um projeto legal na frente mar, na praia do Espírito Santo. Maravilha. Ótimo projeto do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de produto. Mas ele não tem governança, ele não tem histórico, ele não tem contabilidade, ele não tem um fluxo econômico financeiro apresentável. A sensação que eu tenho é que a gente está passando por um momento de transformação do mercado imobiliário no quesito funding. Se o incorporador não entende como fazer esse crico, não entende como ter esse acesso. O mercado de capitais ou os fundos são uma alternativa importante e necessária para a maturação dessa indústria. Eu estou aqui com o Bruno hoje, da Alianza, é um prazer falar com você. Nós vamos falar de dinheiro, funding, um tema que com uma Selic a 15%, com certeza é algo que preocupa o incorporador, o loteador e também a necessidade de funding no Brasil como um todo, ela é sempre muito grande. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você começasse contando para quem não conhece um pouco da Alianza, o que vocês são? São uma gestora, obviamente, o tamanho dela, que tipo de fundos vocês têm? Conta um pouco para a gente. Claro, prazer é meu aqui estar com você, Gustavo, e falando para o público do GRI. A Alianza é uma gestora que foi fundada em 2011, por dois sócios com vasta experiência, tanto no mercado de arquitetura e engenharia, quanto no mercado de investimentos. São dois sócios complementares. Hoje a gente tem quase 3 bi de reais em ativos sob gestão, entenda-se compra dos prédios ou lajes corporativas ou escritórios ou lojas, espalhado em diversos fundos. O principal fundo da casa hoje, que tem mais de 150 mil cotistas, chama LZR, tem mais de 1,3 bilhões de reais de patrimônio. Esse fundo compra que a gente chama de renda urbana, diversos tipos de ativos que inclusive são muito conhecidos pelo público geral. A Decathlon ali do Morumbi é de propriedade do fundo, alguns laboratórios da Delboni, a Pluridomos ali da Sumaré também. Então esse é um dos produtos da casa. Tem um produto que eu toco, né, que seria a minha vertical, que tem a ver com o nosso tema aqui de loteamento e incorporação vertical, que é um fundo de crédito, né? Então um fundo que financia esse tipo de empresário a partir de um instrumento de dívida. Então a gente tem o capital para isso. Então você faz o financiamento, possivelmente então daquela obra que está na fase final ou daquele loteamento que está para acabar. Esse é o perfil do produto ou do projeto que vocês entram com uma dívida, é isso? Isso, né? Na verdade, o loteamento tem um perfil e término de obra vertical, que seriam os prédios, tem outro perfil. Para loteamento, sim, você colocou muito bem. A gente prefere entrar projetos mais em final de obra e, consequentemente, financiar mais a carteira do loteador, ou seja, ele tem uma carteira de recebíveis para receber, porque usualmente o loteamento é financiado para os clientes num prazo muito longo, e eles, para tocar o próximo projeto, ele precisa de capital. Então, ele adianta essa carteira, através de uma operação, usa essa liquidez e vai fazer outro projeto. A gente prefere entrar nesse cenário nos loteamentos. Em término de obra, a gente pode pegar inícios de obras ou obras em estágios um pouco mais iniciais, né? Um pouco menos de obra andada. E qual é o tamanho do ticket? Vocês colocam 5 milhões, 30 milhões, 50 milhões? Qual é o ticket ideal aí para essa entrada, tanto para fazer essa saída do loteador, que está precisando de liquidez para dar os próximos passos, pegar essa carteira desse loteador, bem como para esse cara que está, para o incorporador que está fazendo a obra dele? Qual o tamanho desse ticket? A gente, dado a nossa limitação financeira do fundo hoje, que hoje conta com 200 milhões de reais, a gente opera entre 15 e 30 milhões de reais, o ticket das operações de crédito. Obviamente pode ser um pouco maior, porque a gente pode dividir essa dívida com algum outro fundo parceiro, com alguma outra casa que também tem essa demanda. Legal. Mas nós, nas operações que chegam até nós, a gente... É o ticket médio ideal para você. A gente prefere comprar a dívida majoritária, né, a maior parte dela, dentro desse ticket. Entendi. E qual percentual do projeto, vamos imaginar um empreendimento vertical, o cara foi lá, construiu, lançou, vendeu X%, e aí vocês vão agora olhar para essa dívida aí e oferecer esse valor para ele. Quanto ele tem que ter vendido para ficar muito atraente para vocês? A gente brinca que a gente quer que o projeto tenha um sucesso no lançamento. Tá. Aí para nós um número mais ou menos mágico é de 25 a 30% de vendas nos 6 primeiros meses, para a gente poder tentar entrar no projeto. Isso por quê? Porque ele já tem alguma carteira que consiga pagar juros da operação, né? E já tem um apelo comercial já provado, exatamente. Você não está passando na frente do empreendimento que vendeu 3 unidades de 30. Então, claro, a gente prefere algum projeto que já tenha um pouco mais de sucesso. Tem outras casas que compram um projeto sem nada, né? Pré-lançamento, ou só compra o terreno. A gente prefere um pouco mais de comprovação, vamos dizer assim, né? Claro.
E por fim, passa um pouco para nossa audiência a percepção de, primeiro, tipo de produto. Uhum. Você está falando de um produto, qual é o ticket médio aí desse apartamento, desse vertical que vocês entendem que que está mais alinhado com o Claro. fundo de vocês? E regiões geográficas. Vocês estão focados só em São Paulo ou olham para outras partes do Brasil também? Não, não, a gente olha para outras partes, respondendo a sua pergunta, a gente fez um CRI há 2 anos atrás em Londrina, por exemplo, que é uma praça muito boa. A gente tem um foco em cidades médias e grandes, então, cidades do interior com porte adequado, mais de 300.000 pessoas, etcétera, eu acho que faz mais sentido para nós do que cidades menores. E quando a gente pensa do ponto de vista de produto, não dá para competir com Minha Casa Minha Vida, né, então os populares é muito Uhum. complexo da gente conseguir financiar, porque tem o funding da Caixa, que seria um concorrente imbatível do ponto de vista de custo. Então a gente foca mais nos produtos com um pouco mais de valor agregado. Classe média alta e alta seria onde tem necessidade de capital também, e a gente acredita que os pagadores têm uma elasticidade de crédito menor, né? Então tem menos risco de perder emprego, menos falta de recursos eventuais ao longo do projeto. Então é um cenário que a gente prefere. Por fim, eu tenho conversado com muitos fundos aqui da Faria Lima e é um pouco, diria que unânime, a percepção de que cada vez mais vai haver a necessidade dos incorporadores terem capacidade de solucionar funding por meio de fundos Sem como dúvida. os de vocês. Você percebe da mesma forma? Qual é o desafio para vocês crescerem como organização também e para o mercado imobiliário? Hoje, você diria que a principal dificuldade é que o incorporador não entende como fazer esse crico, não entende como ter esse acesso? Qual que é o desafio? Como é que fica? Porque a sensação que eu tenho é que a gente está passando por um momento de transformação do mercado imobiliário no quesito funding. Sem dúvida. Fundamental, você concorda com isso? Concordo. Acho que até o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele citou o que você citou de forma diferente. Falou: "A gente precisa repensar o funding imobiliário", Uhum, porque o funding no Brasil é muito baseado em poupança, sim. que os bancos têm a obrigatoriedade de liberar o recurso, parte do recurso da poupança, para fazer um empréstimo para as pessoas físicas de forma mais barata, ou para as incorporadoras propriamente ditas e loteadoras. Uhum. Esse funding está se achatando, porque a poupança está diminuindo e estão surgindo os novos incorporadores, né. Então, esse funding tradicional, vamos dizer assim, bancário, ele está ficando cada vez mais escasso. Então, consequentemente, o mercado de capitais ou os fundos são uma alternativa importante e necessária para a maturação dessa indústria. Não tem como crescer essa indústria sem ter um fundo de mercado de capitais. Em outros países, a relação mercado de capitais versus bancos é muito maior do que o Brasil. Então, acho que é um processo transformador mesmo, como você disse, das empresas trabalharem internamente, trabalharem a sua contabilidade, a sua governança, para conseguir mostrar para o mercado de capitais e o mercado de capitais ter segurança para financiá-las. Que esse é, acho que, o principal desafio. O cara chega lá: "Ó, tem um projeto legal na frente mar, na praia do Espírito Santo", maravilha. Ótimo projeto do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de produto. Mas ele não tem governança, ele não tem histórico, ele não tem contabilidade, ele não tem um fluxo econômico financeiro apresentável. Essa necessidade de informações um pouco mais elaboradas é o principal desafio no nossa na minha opinião, propriamente dita, para que o mercado de capitais, os fundos consigam. É um desafio de que, talvez tentando traduzir de maneira muito simples aqui, existe dinheiro, existe dinheiro. Existe. Existem bons projetos, mas eles não estão falando a mesma língua. E para falar a mesma língua tem que ter governança, tem que saber onde coloca o número, como apresenta esse número, Uhum. como a gente vai mostrar esse retorno, e acho que esse é um processo gradual, certo? Sem dúvida, eu acabei de sair de um painel que vocês organizaram aqui, e era justamente esse o tema, né, fontes de financiamento e funding para esses incorporadores, e todos os painelistas bateram na mesma tecla. Os incorporadores mais antigos que têm acesso ao banco, eles já têm aquele kit banco, balanço, Uhum. compliance, sócio, composição acionária, etcétera. As empresas mais novas que estão acessando o mercado de capitais, elas não têm esse pacote necessário, né, então, para falar a mesma língua, né, para a gente Uhum. conseguir conversar, que é o mínimo, né, o mínimo no ponto de vista de que a Claro. gente tem um dever fiduciário com o nosso cliente. O nosso cliente é um investidor que investe no nosso fundo e que nos coloca uma responsabilidade de escolher uma operação boa, segura. Uhum. Sem as informações, a gente não consegue ter a segurança suficiente, vamos dizer assim. Perfeito. Bruno, obrigado pela conversa. Obrigado a você, Gustavo.